Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico desse interior. Minha gente, uma salva de palmas. Vou começar perguntando para você que está aí se você já se inscreveu no canal. Se inscreve, compartilha, comenta, manda para um amigo, para tia, para avó. Quanto mais pessoas participando aqui, fomentando esse assunto, maior a entrega, né? Mais alcance de famílias, de pessoas, de profissionais. A gente vai fortalecendo essa rede de apoio nossa, tá bem? E você, mãe, pai, cuidador, que está em casa e que ainda não investiu num bom curso de capacitação, deem uma olhadinha no curso ATA, ABA e as Terapias do Autismo, do Dr. Tiago Castro e a Dani Freitas. Os dois, além de profissionais, né, especialistas em autismo, são pais de autistas. A Dani é autista. E eles uniram esse olhar, tanto da parte profissional, quanto das necessidades, assim, dentro de casa. O que a gente, enquanto família, precisava conhecer, saber, dominar, né, para assumir um papel mais ativo nas estimulações da nossa criança. A gente fala, né, em tratamento para o neurodesenvolvimento, então a gente está falando de intensidade, de muitas horas, de muita estimulação. Isso precisa ser incorporado na rotina de casa, né? É ali, não vai ter milagre indo para a terapia ou a escola. É a junção de tudo, né? Mas o maior tempo das nossas crianças é com a gente. Então, a gente precisa saber o que é ABA, do que se trata, né, essa ciência, como que é feito esse neurodesenvolvimento, o que é esperado para cada idade. E a gente conseguir entender exatamente onde que está o nosso filho, saber fazer essas avaliações e montar um planinho de intervenção. Eu sempre tive em casa, né, um plano de intervenção com o Arthur. E eu tenho certeza que todo o desenvolvimento que a gente teve foi porque eu incorporei isso na nossa rotina, né? Então, muitas mães, pais, né, vêm me perguntar e eu sempre digo, invistam num bom curso de capacitação para você conseguir replicar isso em casa, para você conseguir se comunicar com os terapeutas, entender o que está acontecendo, por que daquele objetivo, né, por que tal atividade que está sendo passada para o seu filho. E aí você consegue todas essas horas aí que a ciência manda de estimulação, tá bom? E também você, uma outra dica, você está numa outra fase, buscando uma pós-graduação em análise do comportamento, deem uma olhadinha no curso do IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto da Emília Gama e Dr. Paulo Liberalesso. Eles têm uma gama de cursos de capacitação. E, em especial, essa pós-graduação, né? Eu sei que tem muitas mamães aí buscando, eu também, né? Porque a gente vira meio que mãe terapeuta. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada no cronograma da pós. E tem um cupom de desconto do Altispod, que dá 10% de desconto no curso, né? Então, se você está esperando aí uma oportunidade para se especializar, dá uma olhadinha, que é um instituto muito sério. Aliás, o IEPSIS, né, deu aqui para gente, de presente para o Altispod, 2 cursos, que vai ser exclusivo para membros do canal. Para se tornar membro, é R$ 7,99 a inscrição do canal no YouTube, para apoio, né, de geração de conteúdo. E aí agora, os nossos apoiadores, uma forma de presentear aí com um ano de Altispod, eles estão disponibilizando 2 cursos, né? Esse do Por que Meu Filho Não Fala e o segundo curso, Por que Meu Filho Não Come. 2 aflições aí muito grandes para as nossas famílias, né? A questão da fala, a questão de alimentação. Eu vivencio muito hoje a questão da seletividade alimentar do Arthur. Então, o curso serão 2 cursos de 4 horas com certificação. E vai ficar disponível para todos os membros, né, na área exclusiva de membros. Então, se você puder e quiser, torne-se membro do canal, né? Vem fazer parte aí da nossa comunidade e tem acesso a esses 2 cursos, tá bem? Então, gente, chega de lenga-lenga, né? Vamos para o tema dessa noite. E é um tema muito espinhoso. Acho que a questão da inclusão escolar como um todo é uma pedrinha no nosso sapato, é uma das grandes dores das famílias atípicas, né? Essa dificuldade de um verdadeiro acolhimento e inclusão escolar que não seja só papinho de autoajuda, né? Isso na prática. E por isso esse tema, né, até direcionado para os professores, profissionais, educadores da escola, né? Eu estou recebendo um aluno autista. E agora? Como receber da melhor forma, né, esse aluno?
para conversar aqui com a gente, tem uma convidada muito especial. A gente já estava ensaiando aqui para ver se encaixava algum horário, agora deu, né? Ela é pedagoga, psicopedagoga, tem um espaço multidisciplinar para suporte das crianças. Então, tenha uma boa noite para minha convidada, Danila Bassi. Uma salva de palmas! Muito obrigada, ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo, né? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Amei quando a gente veio conversar. Já estávamos as duas com o mesmo tema alinhado na cabeça. Porque é uma das grandes dores da família, né, Danila? Essa dificuldade de fato, um acolhimento e adaptação para a nossa criança na escola. Para a criança e para os professores também é uma coisa difícil, né? Ainda é muito difícil lidar com essa criança que precisa de tanto suporte. É uma responsabilidade muito grande. Sim. E aí a gente vê uma situação de desamparo dos professores mesmo, né? Que muitas vezes não tem essa preparação adequada e fica ali. Às vezes, na grande maioria das vezes, se tem muito boa vontade. Se tem muito amor, né? Mas a gente esbarra na falta de conhecimento, né? Na falta de preparação. Então, é angústia para todos os lados. Sim, e fica esperando muito a gestão tomar uma atitude no sentido... a gente não está preparado, tá? Mas quem vai te preparar é você mesma. Você tem que ir atrás do que você precisa, né? Então, assim, a maioria das reclamações é assim... então, tem muita criança de inclusão, que elas falam, né? De inclusão... Mas a gente não está preparado. Ninguém dá esse suporte para a gente. Ninguém vai dar uma especialização para a gente. Mas não vai dar mesmo, né? Porque é uma questão do sistema. Não tem como capacitar todos os professores. Então, vai da pessoa, né? Eu sempre me especializei de acordo com a necessidade que eu tinha em sala de aula. Então, eu recebia uma criança com síndrome de Down, eu fiz um curso para isso. Autista, eu fiz a especialização, depois eu fiz educação especial, depois eu fiz Libras, depois eu fiz Braille, porque eu recebi um deficiente visual. Então, eu fui me aprimorando por minha conta, né? Então, assim, se você Sem que o sistema ali te desse esse aparato todo, Sim, né? Se você ficar esperando alguém fazer por você, então você não vai conseguir suprir aquela necessidade da criança, né? E aí, então, tá aquela professora lá que vai receber aquele aluno, ela já sabe que ele é autista. Como que ela pode conduzir esse processo de preparação para que seja algo, assim, de harmonia para todos os envolvidos, né? Eu acho que a gestão já tem que comunicá-la antes de começar as aulas. Esse trabalho acontece anterior à aula, né? Porque não adianta você, no primeiro dia de aula, receber 22 alunos, né? E essa criança que também está junto, ou 25, né? Eu já peguei 25 alunos e eu não sabia. Então, me apareceu a criança autista e eu tinha que lidar com ele, com as outras crianças, que é uma adaptação, principalmente nas primeiras séries, né? Porque a educação infantil, a gente percebe que vai muito bem, muito, muito tranquila em relação à inclusão. Que a demanda é muito menor, mais muito menor. Lúdico, não tem né? aquele sistema educacional rígido que tem que preencher apostila, livro e prova. Aí chega no ensino fundamental, aí a coisa pega, né? Então, a professora, o educador, ele tem que saber antes de receber essa criança e ter uma reunião com a família, com certeza. Porque ele precisa estar preparado para receber a criança, né? Mesmo que, lógico que você, mesmo preparado, você não vai ter aquela noção de quem é ele, né? Vai ao longo da convivência. Mas, pelo menos, você já vai ter algumas estratégias, né? De como lidar com ele. O que eu sempre fiz, e eu recomendo para todas as mães, eu sempre fiz uma carta para todos os professores do Arthur, todos os anos. Porque ninguém é obrigada a saber, né? Exatamente tudo. Eu preciso falar, né? Então, como eu não conseguia reunião antes, né? E sempre momentos muito curtinhos de entrada e saída da escola, até depois agendar uma reunião. Então, eu sempre fiz essa carta. Então, na carta,
ela era muito específica para cada professor. Então, eu vou dar o exemplo desse ano. Então, eu escrevi uma carta para a professora falando das questões comportamentais, as dificuldades de atenção do Arthur, né, dicas para ela de quando ela percebesse que ele estivesse muito disperso, desengajado, ele tem o TDAH, né? Então, como conduzir esses prompts para dar para ele, né, para que ele acompanhe e tudo mais. Falei sobre a questão da seletividade alimentar. Aí, por exemplo, eu escrevi uma carta para o professor de educação física. Aí, nessa carta, eu expliquei as questões motoras do Arthur. As questões de coordenação, de hipotonia, como que ele se sente com isso, os apoios mesmo que ele precisava. E que se ele percebesse qualquer coisa, também para me comunicar, porque a gente trabalhava isso em casa, com a TO, né? Todo mundo em conjunto. Aí, escrevi uma cartinha para a professora de inglês. E aí, expliquei. Então, assim, o professor de música, expliquei também para ele, que o Arthur... agora o professor já está faz um tempo já com ele, mas o Arthur sempre foi muito resistente com música. Tá. Então, a gente acredita que ele tenha... Sensibilidade? Ele tem? Não, ele tem... no distúrbio sensorial dele, o processamento auditivo tem timbres e tons que não chegam afinado para o Arthur. O que me fazia erroneamente concluir antes que ele não gostava de música. Não gosta de música. Só que era um negócio que, de fato, incomodava. E coisa que barulho do movimento, barulho de carro, gente conversando... Não atrapalhava. Não. E às vezes a música estava baixa. E ele, mamãe, tá muito alta essa música, tira essa música. Então, aí a gente foi percebendo, né, a questão do processamento auditivo dele e esses timbres e tons. Então, também fui falando isso com o professor. Nossa. Ele já sabendo disso... Ele não vai ter aquele preconceito do tipo, não gosta, não quer. Não, ele tem uma certa dificuldade. Então, vamos ver como que a gente faz isso, né? Por muito tempo, na aula de música, o Arthur, ele só brincava de construção com os instrumentos. Tá. Queria ficar construindo. Não participava da bandinha, nada? Não. De jeito nenhum. Hoje, ele já participa. A festa junina desse ano foi a primeira vez que ele se apresentou. Ele começou a cantarolar músicas. E é tudo muito grande, muito, né? Com muita gente. Cantarolar músicas em casa e tal. Só que sempre esse meu diálogo com todos os professores sempre ajudou muito. Facilita muito. Então, porque aí eles já vão sabendo, né? Mais ou menos daquilo. E até para eles entenderem... Porque, que nem o Arthur, né? Não tem cara de autista. Então, às vezes... Nem parece. É muito fácil subestimar o grau da dificuldade dele em determinadas coisas. Então, é bom que isso fique muito claro. Sim. Porque aí a coisa flui. Porque aí eles vão entender o Arthur como ele se sente, né, em cada ambiente. E aí é muito mais fácil trabalhar. Imagina se você não tivesse falado com o professor de educação física e ele tivesse passado um exercício. Tipo, criança preguiçosa. Aí, ó, ele não quer, ele não participa. Desobediente. Ele tá com preguiça, né? Ou senão o professor ia pegar mais no pé para ele fazer sim. Né? Aí, nisso, causa um comportamento inadequado, porque não estão entendendo ele. Sim. Né? E ele não consegue falar, olha, eu sinto isso, né? Exato. Então, isso não fica tão explícito. Então, assim, essa carta é muito importante. Eu, particularmente, gostaria muito, nunca recebi uma carta dessa, sempre tive aluno autista. Nunca você recebeu? Nunca. E eu gosto muito do olho no olho também, né? Sim. Mas eu acho que a carta, se não possível, ia ter uma apresentação. Isso. Quem é ele? Exato. Né? O primeiro dia de aula eu ia lá com, 8 cartinhas, um para cada canto. Perfeito. Para todo mundo. E punha meu telefone, se precisasse de alguma coisa, se eu pedia para ter algum acesso mais direto. Então, e aí eu sempre consegui muita abertura com isso, sabe, Danila? Eu coleciono sortes. Sim. Porque eu fui encontrando pessoas muito parceiras. Mas eu acho que muita gente precisa tomar também essa dianteira de pedir ajuda e buscar. Isso, Porque esse silêncio é péssimo para todos os envolvidos. Tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá, né? E precisa ter essa comunicação. Eu acho que a família, principalmente, tem que ser muito parceira da professora. E a professora, o professor, ele precisa contar com a família. Ele precisa abrir e falar assim, olha, eu não consigo fazer ele sentar para fazer uma atividade. O que eu faço? Né? Então, precisa confiar na família, porque a família, ninguém vai nascer sabendo como lidar. Tem muitas professoras que nunca tiveram um aluno autista.
e estão recebendo. Sim. Então, elas estão entrando em parafuso, tipo, Sim. sabe, desesperada. Entra na sala da coordenação, da direção. O que eu faço? E aí, a coordenação também não sabe. E vamos chamar os profissionais, me ajuda, entra na minha sala, me mostra o que eu faço, né? Então, assim, é até um pedido, né? Deixa os terapeutas entrar na sala, porque ninguém vai julgar. Ninguém está julgando o seu trabalho, a gente está julgando, a gente está preocupado com a criança, né? Como ele está se comportando em determinado momento. O que está acontecendo lá que ele teve essa reação, né? Então, isso ajuda muito. Às vezes é um detalhe mínimo e ajuda demais, transforma a aula. Quando essa criança chega, né, e chega pro professor, então, acho que esse primeiro contato com a família é muito importante que seja feito. Sim. Se não puder ser pessoalmente, ou uma carta que a mãe possa fazer. Uma reunião por vídeo, qualquer coisa. As terapeutas também, de repente, fazer escrever de forma mais técnica, explicando para aquele professor, enfim, as possíveis dificuldades, né? Então, primeiro de tudo, esse contato inicial. Isso, né? Esse contato inicial. Porque a gente não está lidando com o autista, a gente está lidando com o Arthur, com o Pedro, com o João, né? Então, assim, não adianta falar assim, eu também já tive um aluno autista, então é só você fazer isso que vai dar certo. Só que ele não é igual ao outro. Isso é receita. Né? Então, não existe isso. Então, você precisa saber sobre o autismo, lógico, tem que ter essa informação, só que precisa saber quem é ele. Sobre aquela tem pessoa, estereotipia, né? não sobre tem. Aquela pessoa. Ele tem sensibilidade sensorial. O que ele faz quando ele está irritado? Ele grita, ele fica agressivo, ou ele sai correndo? Quais são os objetos de preferência dele? Do que ele gosta? Mesmo que a mãe fale, então, isso vai ser difícil, porque ele só gosta de celular. Tá, e o que tem no celular que ele gosta? O que ele assiste? Qual personagem, galinha pintadinha. Joguinho, então, né? você arranja uma caixa de galinha pintadinha. Você faz de tudo, né? Eu sempre tive uma caixa de reforçador. Sempre. Assim, quem é ele? Ele tem hiperfoco em dinossauro. Eu comprava coleção de dinossauro e já ficava pronta. Então, quando ele chega e eu tô lá com aquilo que ele gosta, ele fala, nossa, eu acho que ela já me conhece, né? Ela já... E aí é só criar o vínculo. Então, quando você recebe essa criança já sabendo do que ele gosta, do que não gosta, o que frustra, né? Isso. Você já dá um conforto para ele. Sim. Então, ele não tem que ficar mostrando de outra maneira o que ele quer. Isso. Né? Isso nas cartas, quando eu colocava... Eu sempre punha a lista, assim, de preferências que poderiam ser esse reforçador, de possíveis interesses. E punha também as barreiras. Quais situações que poderiam desencadear um problema. Então, um exemplo prático. Por muito tempo, o Arthur, com a rigidez dele, ele tinha dificuldade de transição das atividades durante o dia. Sim. Tá? Então, ele bugava. Estava fazendo aquela coisa, ele só queria ficar fazendo aquela coisa. Toda transição de atividade era um chabu. Então, eu já sabendo disso também, então eu também já alertava a professora e já sugeria a questão... A rotina visual. A rotina visual. Eu já mandava, porque maravilhosa. eu tinha em casa, né, você o já quadro de tinha. rotinas. Então, eu fiz um e mandei para a escola com as possíveis... figurinhas de atividade, roda, leitura, parque e tal. Banheiro. Isso. Então, na minha carta, ia tudo isso. Já ia o kit completo. Já ia o kit completo, eu sugerindo, né? Assim, sempre antecipar. Agora nós estamos fazendo isso. E sinalizando a questão a previsibilidade do tempo passando. Mais 5 minutinhos. E até dos espaços que vai usar, né? Isso. Tem que ter então, essa previsibilidade. Mais 5 minutinhos e aí a próxima atividade. Nós vamos sair daqui, isso, então já ia até para ele ter uma noção de tempo. Isso. Então, isso também vai sendo construído. A gente, às vezes, sugere alguma coisa e aí a professora vai ter outra ideia na dinâmica da sala. Sim. Mas com aquela ideia do que ela pode usar de reforçador e o que ela... É bom evitar tal situação... Né? Então, quebras bruscas de padrões, mudanças bruscas de atividade. E até eventos, né? Isso. Porque na escola acontecem muitos eventos internos, não só de apresentação para pais. Isso. Então, mudou a rotina, então eles entram mesmo em desespero. Assim, Isso. como assim? Agora é aula de inglês. Não lembra
que a tia Danila falou, olha aqui na rotina, porque eu coloco a rotina, a foto da criança. Então, eu coloco a foto dos profissionais. Então, ó, aula de música. Então, eu ponho, tipo, algum instrumento e a professora de música. Né? A aula de educação física. Então, ele vai acompanhando. E eu faço essa rotina, por exemplo, mas eu preciso trabalhar com rotina no primeiro ano, mas eu tenho que escrever. Não tem problema, não precisa fazer rotina do fulano e rotina da turma. Não, é uma rotina da turma. Sim, para todos. Você coloca a rotina e do lado você vai escrevendo. Ou construindo essa escrita com eles, né? Então, muitas coisas, assim, estratégias que você acaba... a professora acaba fazendo assim. Eu tenho 25 alunos e um de inclusão. Não, você tem 26 alunos. Né? Então, assim, acaba deixando tudo separado. Mas eu tenho um de inclusão. Né? Então, isso já não é incluir. Né? Isso já é uma fala que está excluindo. Você está falando que os 25 são alunos do primeiro ano e você tem mais um. Né? Que não faz parte desse grupo. Então, são coisas assim... E também falar, ele é laudado... Ele, sabe, umas coisas assim que parece que tá batendo carimbo, assim, na criança, né? Então, isso tem me incomodado, né? Estando do outro lado agora, porque agora que faz 2 anos que eu larguei a sala de aula. Eu fiquei 25 anos em sala de aula. E agora eu tô só do lado do terapeuta, né? Então, eu tive as 2 experiências juntas. Eu tô há 20 anos só na clínica. Então, eu ficava em sala de aula e eu tinha clínica, e com a clínica. Então, eu tinha essa visão do coletivo e a visão individual. Então, dá para ver que é muito difícil mesmo, porque o professor, ele sente como se quando ele recebe uma criança que ele tem que sair dessa zona de conforto, ele sente como se ele não fosse mais um professor de verdade. Eu não sei se deu para entender, mas ele sente assim, por exemplo, se essa criança falta, eu já ouvi falas assim, nossa, hoje eu vou dar uma aula de verdade. Porque é uma aula tradicional, convencional. Sem adaptações, sem imprevistos. Aquela aulinha que você entra e dá segurança, porque você dá aula do começo ao fim. E hoje não dá para fazer assim. Porque não é só o autista. As crianças estão... Cada uma com a sua dificuldade, eu né? ia até falar isso, assim, não existe só ele. Tipo, mesmo que não seja deficiente, que não seja questão de deficiência ou não, mas até mesmo questão comportamental. Imagina, não é um bando de soldadinho que tá todo mundo alinhado. Não existe isso. Não, eu não sei se já existiu, mas não existe. De toda a minha... De minha vida escolar, né? Eu não estudei com pessoas deficientes. Eu também não, eu nem via. Que é lamentável, eu né? nem via. Mas óbvio que a professora tinha que se ajustar a cada tipo, que tinha vários perfis de aluno. Sim. O que desobedecia, o que desafiava a autoridade, o que chorava muito. Isso. Então, para mim, não sei, né? Hoje já parece um pensamento muito óbvio que você... Não vai tratar todo mundo igual, porque essa conta não fecha. E assim, eu ouvi isso de alunas da pós-graduação, que eu dou aula na pós, né? E uma aluna virou para mim e falou assim, professora, eu não quero trabalhar com autista. Eu não quero trabalhar com inclusão. Eu falei, então você fecha a sua matrícula e vai fazer outra coisa. Então, querida, realmente... eu falei, faça esse bem para você e para a criança. Porque isso é um crime, entendeu? Você continuar nessa profissão e você não querer lidar com isso, né? E eu acho até melhor você não querer lidar e ir embora, sabe? Porque... Ai, professora, que isso? Ela ficou admirada. Eu falei, não, é verdade. Isso muito me admira, esse tipo de raciocínio. É triste, sabe? É muito triste. Então, mas ainda existe. E pessoas novas. Não, é claro que existe. Senão a gente não via... Se não existisse, isso não ia ser tanta fonte de angústia para todas as famílias. Exatamente. Todas. É a maior das nossas angústias. Eu percebo assim, na discussão, às vezes lá na clínica, né? Qual que é o assunto da sala de espera? Porque a professora não adaptou, porque a professora não sei o quê. Então, assim, precisa ir atrás e se formar, sabe? Se informar e formar também, né? Ter essa especialidade. Porque essas crianças estão precisando, as famílias estão acreditando naquela escola e naquela professora. Isso é muito sério.
Então, assim, se não der conta, avisa e passa para outro professor que queira, né? Porque isso ele vai fazer um dano imenso na vida da criança e da família, né? Vai ser um ano de, assim, jogado fora, né? E imagina quanto tempo eles ficam durante o dia. Quantas horas? Eles ficam mais na escola do que em outro lugar, né? Então, imagina o impacto que isso dá na vida dele. Você faz essas visitas na escola? Faço. Você tem bastante barreira para conseguir esses acessos ou tem melhorado? Algumas escolas são muito abertas, sabe, para isso. Eu apresento o objetivo, eu faço uma carta de autorização que eu não vou passar informações da escola para os pais, e sim só o que me interessa é a criança, né? E só que tem muitas ainda resistentes que não aceitam. Fala, e por que ela vai entrar na minha sala? O que ela quer na minha sala? Ela vai me ensinar a dar aula? Não, eu não vou te ensinar a dar aula, eu só quero ver a criança. O que eu posso fazer para ajudar, né? Então, tem muitas coisas que foram acontecendo e que, assim, pouquíssima coisa que mudou, né? Eu tenho um autista lá na clínica que tem 11 anos e toda vez que a professora virava na lousa, era comecinho, ele ainda não tinha criado vínculo com ela. E ela virava na lousa para escrever, ele gritava, gol do Corinthians! Mas gritava muito alto. E aí ela virava e falava, tenha dó, né? Não faz isso. Você vai atrapalhar a aula, não é hora disso, não sei o quê. Aí ela virava de novo, aí ele, gol do Corinthians! Toda hora ele gritava. Se não era ela, eram os alunos. Aí eu falei, o que ele quer? Falei com ela. Ele quer chamar a sua atenção, né? Ele não sabe como. Então, ele faz gol do Corinthians, você vira, e aí fica tudo certo, ele consegue. Então, a gente vai combinar o seguinte, você não vai virar, os alunos não vão falar nada, combinei com eles, vocês não vão falar nada, ele vai gritar, ele pode chamar do gol do Corinthians, e você, chamei uma menininha, falei assim, você, na hora que ele estiver mais em silêncio, você levanta e chama a atenção da professora de um jeito adequado. Como exemplo, para mostrar para ele como é que faz. Aí aconteceu isso. Ele gritou o gol do Corinthians a manhã inteira, né? Aí no outro dia ele começou a gritar também. Aí eu falei, vai, agora você levanta. Aí ela levantou, falou, professora, cutucou a professora. Ela, oi, tudo bem? Que você quer me ajuda? Tá. E foi lá na mesa com a menina. Aí ele ficou olhando, tal. Aí ele gritou uma vez, gol do Corinthians, ela não olhou, ninguém falou nada, ele levantou, fez assim, ó, Aí ela, Aí eu falei, agora você capricha. Aí ela falou, você precisa da minha ajuda? Vamos lá na sua mesa, então, o que você quer? Que eu tô aqui para te ajudar, não sei o que. Acabou. Então, você vê, é um mínimo detalhe, só que quem vê isso, quem tá fora, né? Porque, às vezes, a professora tá tão envolvida com a matéria, com o conteúdo, com as outras crianças, tudo, que ela não consegue enxergar que ele só estava precisando disso, né? É que a gente ainda nisso de estudar, analisar os comportamentos, né? Todo comportamento ele tem um porquê de ser, uma função. E a gente só consegue, de fato, intervir se a gente entender aquela função e substituir por uma forma adequada, né? Então, formas adequadas de chamar a atenção. Isso. Vamos ampliar esse repertório, esse leque de formas de se comunicar, né? E até isso de atenção, eu com o Arthur, foi uma vez que as meninas até me deram uma chamada, porque eu chamava muita atenção dele. Pro negativo. Isso, corrigindo. Não. Só que eu não reforçava na mesma frequência o positivo. Então, acabava que o Arthur, quando ele tava bonzinho e tava tudo certo, tudo bem. Ficava quieto, assim, sem ter a atenção que ele queria. Sim. E aí, ele tinha os inadequados e ele tinha a minha atenção. Então, também foi essa virar a chavinha, né? De mudança de olhar. Então, eu punha pra mim, assim, alarmezinhos. Lembrete. Mas tipo assim, elogiar alguma coisa que ele tava fazendo ali. Então, aproveitar esse tempo que tava dando certo, né? Exato. E a gente foi fazendo essa mudança. Eu comecei a dar muita atenção para tudo de legal que ele fazia. Então, ele não precisava chamar de outra maneira. Não precisava de outra forma. Então, isso de, não grita. Não, você tem que entender o porquê que ele tá gritando
E aí você ensinar uma forma adequada. A gente precisa substituir comportamentos. Isso de você, não faça. Não existe. Você não faça, mas você pode fazer assim, assado, né? De várias E aí formas. A gente deu um espaço para ele também fazer, porque ele queria ser locutor de rádio, né? Porque ele imitava certinho o Galvão Bueno. Do Gol, amigos ele falava, né? Igualzinho. Então, eu falei para ela, vamos fazer um dia, pelo menos uma vez por semana, mostre seu talento. E aí, você faz com todas as crianças, né? Então, tem dança, tem piada, contação de história, tem mímica, tem de tudo. E aí, ele fazia, né? Legal. Ela pegou um fone... E aí acabou, porque ele tinha um momento de fazer aquilo, né? E isso foi muito legal para os outros também, não só para ele. Então, assim, ele pôde participar e as crianças adoravam, batia palma, sabe? E aí foi ficando mais tranquilo. Então, assim, qual é a habilidade dele? Nossa, ele faz... ele vai falando do jogo, ele faz... Perfeito, então vamos fazer isso, né? E aí ele fazia, até fazer o gol, aí todo mundo batia palma junto, sabe? Então, isso eu acredito que seja inclusão, né? Ela não ter essa separação. Então, assim, vamos fazer com todos, não só com ele. Então, não ia adiantar ela falar assim, agora ele vai mostrar... nada a ver, fora tá de contexto. Então, assim, vamos fazer uma vez por semana, de sexta-feira, pouquinho antes de terminar a aula, então vai ser a hora do show de talentos, né? E foi muito legal para todos, né? Muita gente, né, às vezes reforça aquela coisa de, mas porque se você... deixar ele ter tal vantagem, tal privilégio, e os outros alunos, como é que ficarão diante disso? Gente, como é que ficarão? Ficarão como é a vida. A gente pega e explica a necessidade alheia e aí é isso. Tem que explicar. A gente tá ali para criar, assim, pessoas, cidadãos com valores. Isso inclui todo mundo. Então, mas eu quero... Respeito. Eu quero tablet. Não, tablet não é permitido. Mas ele usa. Ele pode. Ele tem dificuldade, ele ainda está aprendendo a se comunicar. Por isso que isso tem que ser feito... Eu acredito muito na reunião com os outros pais. Eu acho isso que tem que ser, assim, necessário. Falar, sim, que tem uma criança com autismo na sala de aula... e que a coordenação e a professora precisa da ajuda deles. Porque senão começa, fulano puxou o cabelo da minha filha. O fulano não sei o quê. Então, os pais começam a fazer um complô contra, né? E que também eu não discordo. Porque, assim, não é porque a criança é autista, tá batendo na galera e as outras crianças têm que ficar apanhando. Isso não existe. Mas para eles terem esse preparo, né? Que pode acontecer, né? Não que a professora, ele bate mesmo, é assim mesmo. Não. E, olha, aconteceu, né? Eu penso que se o Arthur fizesse isso, eu ia me desculpar com a família que ele fez e dizer, a gente viu que aconteceu isso. A gente tá tentando... Nós estamos... tentando ensinar tal habilidade, tal. Porque ninguém quer criança apanhar. Que filho não apanha. É pra ser isso também. Quando a gente fala de inclusão, não é isso. Não né? E isso de explicar para os outros coleguinhas o porquê dele ter aquele direito, isso é fundamental, gente. Sim. É assim que a gente constrói a sociedade. Ele tem porque ele precisa ele tem essa necessidade. Então, ele pode que é somente para isso. Ponto. Você não precisa. Muito. Se você precisasse, você também teria acesso. Você também teria, né? Então, explicar as diferenças, as formas diferentes de ser, né? É um ambiente riquíssimo pra gente mostrar sem ser problema. E quem vai ensinar isso é a professora. Sem ser aquela coisa de, coitadinho, né? Tem um probleminha. Não, ele é diferente, né? E ele tem habilidades. Ele não aprende como vocês. E aí é isso, cada um tem uma forma, cada um tem uma habilidade. Eu falo tudo disso, Arthur. Filho, todos nós temos dificuldades e tem habilidades. Sim. Tem coisa que fulano vai ser muito bom. Mas você não péssimo em outra coisa. Exato. Né? Então, essa construção do porquê que ele precisa faz parte dos valores de cidadão. A gente está só escolarizando, a gente está criando, né, pessoas com valores de verdade. E também incluir essa turma para entender essa criança, né? Como a comunicação alternativa, por exemplo, os alunos já têm que aprender como conversar com essa criança no tablet.
né? E eles Isso. aprendem muito rápido, muito mais rápido do que o adulto. Com certeza. E eles adoram, né? Então, eu já tive experiência da criança se comunicar e os amiguinhos também fazerem perguntas. O que você está sentindo? Porque tinha uma criança chorando e aí o amiguinho pegou assim do lado e perguntou: o que você está sentindo? Aí ele só colocou choro. Sabe, eu, né, lógico, saí chorando de lá. Fiquei muito emocionada, porque, assim, a criança, muitos preconceitos, né, vêm do adulto. Ai, sem dúvida. Né, vem da casa e do próprio professor. As crianças, elas têm curiosidade, elas estão descobrindo o mundo. Então, as perguntas que as pessoas acham impertinentes... Gente, ele tá só perguntando, tipo, ela ele não quer... fala, Isso, né? Ela tudo tem 10 anos, mas ela não fala? Não. E mas ela se comunica de outro jeito. Isso, ela ainda não fala, ela tá aprendendo de outra forma. Não precisa ficar constrangido por Sim. isso, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade pra gente explicar. O Arthur já me fez passar inúmeras situações dessas. Por que ele é assim? Por que ele é... porque é desse jeito. É só explicar. Porque, enfim, é isso. É porque é uma deficiência, é porque ele é diferente, porque ele é desse jeito, porque ele tem essa dificuldade, mas ele tem tal habilidade. Simples. Sim. São existências, né? A gente não precisa ficar... Com medo de falar. Isso. Não é um segredo. Exato, né? Parece que é um segredo. Não é algo feio, não vou falar que não é algo ele feio, que não né? Que não a criança toque. vê que não é como a idade dele. Sim. Né? A criança entende. Porque uma vez eu fui perguntar para uma criança, o que você acha que é... Porque eu uso muito a literatura para isso. Tem muitos livros que a gente pode trabalhar com inclusão. E aí eles identificam. Ai, tia, você tá falando dessa era a história de uma lesminha. Você tá falando dela, mas é igual fulano, né? Ele tem nosso tamanho, mas ele é como se fosse um bebê. Eu falei, porque ele está em desenvolvimento, ele está aprendendo ainda. Tá aprendendo a falar, tá aprendendo a pegar no lápis agora. Ah, mas ele não faz desenho. Não, ele não faz. Ele faz rabisco. Mas você também fazia rabisco, lembra? E aí você aprendeu a fazer forma? Então, ele também está aprendendo. Então, isso tem que ficar claro. Sim. Porque eu lembro que na minha infância, como eu não tive amigos, né, com algum tipo de dificuldade, eu tinha medo. Né? Quando eu via, tinha uma menina, já era adolescente, síndrome de Down, no meu prédio. E eu tinha medo, eu falava, o que ela vai fazer comigo? Ela vai me bater? Ela vai... Né? Até minha mãe explicar. Não, mas tem que ser explicado. Porque tudo que é diferente, né? E provoca um desconforto, dá medo. Ou dá raiva, ou alguma coisa. Algum sentimento vai despertar em você. Sim. Né? E isso também no adulto. Não é só na criança. Mais no adulto até. Porque a gente já tá com aquela carga toda de conceitos ao longo da vida, né? A gente muito mais. Desconstruir a gente nessa fase agora é bem mais difícil do que você pegar ali desde pequenininho, né? E as crianças... Porque o convívio com o diferente por si só já cria uma empatia, um olhar de perceber o outro. E a criança de vê ver como dificuldade, o carinho, o cuidado. Então, são coisas que ela vivencia. Não é só que você contou que existe. Não, ela vivencia. E eu lembro muito uma criança... Porque eu lidava com um autista, né? Que ele é mais severo, tudo em sala de aula. E eu com toda a paciência tal. E às vezes eu levava chute, soco, mordida, né? E eu todo lá, disposta para ele e tal. Aí chegou um menininho do lado e falou assim, tia, você gosta da sua profissão, né? Você gosta, né? Olha só. Eu falei, eu amo. Você tá cansada, né? Ele falava assim. Eu falei, não tô cansada. É que às vezes a tia cansa. Cansa porque é muita coisa, né? Aí ele falou assim, né? Eu sei que você tá cansada. Ele falou, sabe que assim? Gracinha. Tipo, eu tô vendo que você gosta. Sim, eu tô vendo que a dificuldade que você tem uma dificuldade, mas você ainda se dedica, pega no colo, né? Brinca com aquela criança. Então, assim, isso é o exemplo. Você sabe que isso que eu percebo de muitos auxiliares de sala ou professor de apoio que ficam ali com a criança, às vezes só fica com aquela criança. Isso é outro problema. Já aconteceu, né, da turminha do Arthur, inúmeras vezes ao longo dos anos, que na sala do Arthur tem ele e tem um outro amiguinho autista, e ele precisa de bem mais suporte. Então, sempre o auxiliar de sala ficava por conta dele, né?
E aí, tipo, um belo dia o Arthur falou pra mim assim, a tia fulana não gosta da gente. Ela só gosta do Lolô, que é o Lourenço, amiguinho dele. Falei, filho, por que você tá falando isso? Porque ela só fica com ele, ela não brinca com a gente, ela só gosta dele. Aí eu fui e falei, né, pra professora. Tá vendo? Ela Isso falou, é ó, muito importante. olha só, né? Ela falou, então a gente vai mudar um pouco aqui a dinâmica das coisas, porque precisa estar todo mundo junto ali, envolvido. Isso. E aí foi feita toda uma movimentação para auxiliar, também variar com a professora e também estar junto com os outros alunos na atividade, porque, de novo, é um aprendizado. Então, as crianças, todos os anos, a gente colhia esse tipo de depoimento das crianças ali da sala do Arthur. E sempre muito com aquela impressão de, a tia só brinca com ele, só gosta dele. Ela é dele. Né? E, então, além de, assim, às vezes, auxiliar numa posição também muito passiva de não interagir com os demais, não chamar, não fazer essa ponte. E aí não tem como interagir. Isso, tipo, entendeu? Vamos brincar porque no recreio com todo mundo todo junto? Mundo junto. Vamos propor um não é pra ela pega-pega. estar sozinha ali com ele, tentar estratégias. Isso é muito difícil. De incorporar ali, né? Então, todo ano a gente sempre falava... E não é por mal que ninguém faz isso. Claro. Mas a gente precisa se atentar. E é legal porque que sinaliza, aí você já fica esperto e já vai falando muda, né? Muda. Tudo muda. Então, assim, muitas coisas também em relação a ATs, né? A professora, ela não é por falta de vontade, nada disso. Isso é automático. Quando tem uma AT lá com a criança, ela deixa por conta. E ela fica com a sala. E aquela criança é dela, não é minha. Né? Tá errado, aquela criança é minha. Então, o que eu sempre propus, eu sempre fiz também. Vamos trocar? Agora você vai dar uma olhadinha na turma enquanto eles fazem atividade e eu vou levar ela no banheiro. Eu vou brincar com ela, eu vou fazer intervenção pedagógica com ela, porque eu sou a professora. Né? Então, isso é muito difícil. Eu até entendo que é difícil. Mas eu vou parar tudo para ficar com ela. Você não vai parar tudo, né? Vê se a maioria tá mais tranquilo e faz essa troca várias vezes por dia, né? Dá para fazer isso, porque senão você não cria um vínculo. Se essa ter falta, o que você faz? Então. Sai correndo, gritando? Sim. Né? Porque essa criança vai apresentar um comportamento inadequado se ela não te conhece. Sim. Né? Se ela não tem esse vínculo com você. Então, assim, vamos trocar, fazer outro, né? E quem tem que dar a atividade é a professora para essa criança, não é a T. A T vai aplicar, ok. Mas é você que vai propor. Agora você vai fazer isso, tá? Aí a T termina com ela, né? Se ela precisa explicar outras coisas. Mas, assim, não pode deixar por conta também. Sim. Porque parece que essa criança não faz parte do grupo. Isso. Né? E também deixar na última carteira. Isso também me incomoda muito. Tem que ficar na frente, porque ela tem que olhar a professora o tempo todo. E a professora tem que falar, né, fulano, e você, o que você acha? Mesmo que ele não fala, né? Então, assim, tem que estar junto, né? E isso é difícil, porque medo da cobrança, que é muito grande, medo da criança apresentar um comportamento inadequado e ela não saber como lidar, né? Por isso que tem que se informar e tem que estudar muito, né? Você vai estudar bastante e aí o que esse estudo vai fazer com que você resolva o que está acontecendo lá? É o estudo, né? Então, eu já tive várias experiências que eu fiquei, assim, sem dormir. Gente, por que será que ele está fazendo isso? Né? E aí, onde que eu busco? Na teoria. Não é na experiência, não é assim, eu acho que é por isso. Né? Então, tem que ter essa teoria, tem que ter a parte teórica também. Você utiliza 2 recursos, assim, bastante, que é a questão do livro e teatro também. Sim. Né? Eu também, em casa, sempre me vali muito disso com o Arthur. Porque a gente consegue, através de histórias, né? E fazendo a criança ter uma maior compreensão daquele conceito. Sim. Então, assim, por exemplo, o Arthur, como ele é muito opositor com as coisas, então, sei lá, não quer dividir o brinquedo com o amigo. No dia do brinquedo. Bom, se eu pego livrinhos que trazem essa temática ao longo da semana, eu não tô dando pito nele, eu não tô dando bronca, eu não tô...
eu tô fazendo ele indiretamente, refletir. Isso. Aí a gente tá brincando lá com os dinossauros e aí eu simulo um teatrinho ali. Um dos dinossauros não quer dividir a comidinha dele, só que ele ficou sozinho. Olha só, os outros dividiram, mas estavam juntos. Então, assim, eu não tô falando, tá vendo, Arthur? Por que você não dividiu com o seu amiguinho? É a mesma coisa de contar a história e ficar assim, falando assim, vocês viram que coisa feia que a Chapeuzinho fez? Ela desobedeceu a mamãe. É muito chato, você mata a literatura. Você não mata, é? Porque a criança história, em si, ela já entende que não foi certo aquilo, né? Isso. Não precisa você ficar ir parando a história toda hora. Olha, gente, quem faz isso aqui? Não sei o quê. Eu duvido que vocês não fazem. Não, você já matou a literatura. Ai, que historinha chata, porque ela tá toda... Sermãozinho, toda né? História Palestrinha. toda história tem que ficar ensinando alguma coisa, né? Então, assim, conta a história por si. Lúdica. Por que a criança gosta de ouvir a mesma história 1000 vezes? Porque ela tá internalizando um sentimento que tá lá naquele personagem. Porque ela tem muito medo das coisas, da morte, da separação. E ela tem muito medo do lobo, ela tem muito medo da bruxa. Mas ela quer ver a bruxa na história, né? Por isso que às vezes tem uma mãe que chegou para mim e falou assim, por que ela fica voltando naquela parte do vídeo toda hora, eu não aguento mais. Falei, porque alguma coisa acontece naquela parte que mexe com ela, deixa ela assistir 1000 vezes, né? Que vai passar, né? Até ela encontrar uma outra coisa que ela consiga lidar com isso. Então, são coisas assim, eu uso muito, inclusive... Aquele caso que a gente estava conversando, eu usei também a literatura, que deu muito certo. Pode contar aqui pra galera. Então, agora, assim, como terapeuta, né? Eu tenho uma criança com 10 anos, que está na escola no 4º ano. E a professora... Eu sempre fui conversando com a professora, mas foi mais superficial, assim. Eu nunca fui na sala de aula para ver como ele estava. Porque também nunca foi muito aberto para mim, né? Mas aí ele começou a ir no banheiro um determinado tempo e aí ele fazia as necessidades e aí ele jogava as fezes nos amigos. Passava em todo o banheiro, passava no amigo e aí todo mundo saía correndo e aí começava a falar dele. Aí aquele transtorno, né? Aí a diretora ligava para a mãe ia buscar. No outro dia, determinado momento, ele ia no banheiro, ele fazia a mesma coisa. E aí a gente pensando, por que ele está fazendo isso, sendo que ele sempre se limpou sozinho, ele sempre teve cuidado, né? E com higiene pessoal, tudo, do nada. Não é do nada, né? E a gente sabe que tem uma fase que a criança, ela valoriza muito essa parte do cocô, né? Porque Sim. é uma produção dela. Eu lembro que minha filha tinha 3 aninhos e eu cheguei acabada... assim, da escola, tudo. Ela falou, mãe, vem aqui que eu fiz um presente pra você. Aí eu fui lá, ela, tchá, né? E mostrou que ela tinha feito cocô. Eu falei, ai, que lindo. Que ela legal. falou, pega. Não acredito. Aí eu falei, não, filha, ele quer nadar, deixa ele embora, né? Então, o que é isso pra criança? É a produção dela. Por isso que não pode falar que, ai, que fedido, ai, que horrível, né? Não pode ser uma coisa destrutiva. E aí eu falei, gente, ele não está produzindo, então ele está mostrando o que ele sabe fazer. Então vamos pensar nisso. Aí eu comecei a trabalhar com ele, esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, que é da pequena topeira que queria saber quem fez cocô na cabeça dela. Então, aconteceu, né, de cair o cocô na cabeça da pequena topeira, e aí... ela foi perguntando para vários animais se foi ele. E aí eles tinham vários tipos de cocô. Então, o cocô da lebre era diferente, o cocô do cavalo. Então, o cavalo falava, não, esse cocô não é meu, não. Meu cocô é assim, e mostrava, né? Até ele descobrir que era o cocô do cachorro. Aí eu trabalhei isso, aí eu comecei a trabalhar argila, que é uma coisa que ele adorava, melecar e tal. Aí eu falava, olha, argila, né? Passa no rosto a argila, pode, né? Porque a argila tem cheirinho de terra. Olha, passa aqui. Olha, a tia Danila ficou cheia de argila, não sei o quê. Aí fizemos vários tipos de cocô, o cocô dos animais. Ah, do cabrito é assim, da vaca é assim, do porco é assim e tal. Aí eles começaram a estudar sobre vulcão, estavam estudando vulcão, placas tectônicas e tal. Aí eu falei, vamos fazer um vulcão?
Vamos. Aí fizemos um vulcão enorme e tal. Aí eu falei, o que você acha de você levar esse vulcão para a escola e a gente ensinar seus amigos a fazer o vulcão? Aí ele ficou todo, né? Aí ele fez dinossauro, porque ele tinha muita habilidade manual. E aí chegou lá, nós fizemos uma exposição. Por quê? Por que ele não estava produzindo? Porque lá na sala, a professora, como ele não lia e escrevia, ela não sabia como fazer com que ele participasse das discussões. Então, por exemplo, as crianças faziam produção de texto, que é a redação, né? E ele ficava pintando ou ele ficava brincando de massinha. Mas ele também pode fazer. Ele pode assinalar qual o personagem da história, né? Ele pode circular algumas palavras de referência. Então, dá para adaptar esse conteúdo. E aí, foi tudo, assim, a gente foi mudando tudo. Então, fizemos essa oficina, as crianças amaram. Ele no centro das atenções, todos olhando e ele ensinando a fazer. Aí, adaptamos todo o material, a apostila inteira, folha a folha. E aí, acabou, né? Aí eu ligava na escola, e aí? Ai, Danila, até agora ele não fez. Tá. Aí eu ligava outro dia. E aí, ele foi no banheiro, mas ele não fez nada. Eu, então deu certo. Né? Mas como que eu descobri isso? Tô achando. Não. Tem que estudar para saber por que ele está fazendo isso. Sim. Né? Esse livrinho, que gracinha, eu não conhecia. Eu usei com o Arthur aquele O Que Tem Dentro da Fralda. Sim. Que também, vários cocôs diferentes, de vários bichinhos, esse um aqui mostrando também para desfraldar é muito é uma bom. graça, porque aí eu não você conhecia. mostra e fala assim, e o seu, hein? Como será? Porque eu já trabalhei com uma criança de 3 aninhos para desfraldar lá na clínica. Eu falei, e o seu, hein? Como será que é o seu? Aí ele virou assim para eu ver na fralda. Aí eu falei, mas na fralda não vai dar para eu ver. Não vai dar para eu ver na fralda, tá amassado. Não vai dar. Eu falava assim. Aí outro dia ele falou, quer ver? Aí ele sentou, aí, fez no vaso. Fez no vaso, Então, eu acho que a literatura, assim, tem uma coisa que assim, melhora muito e fala sobre assuntos que a criança não consegue, né, te falar, olha, eu tô com problema nisso. E até a gente enquanto pais. Não, eu sou assim, meu ponto fraco é livro. É um negócio que eu gasto. Eu também gasto. Nossa. Mas porque eu vejo muito resultado. Então, e livros de inclusão, a gente tem tanta coisa bacana. Tem muita coisa. Nossa, eu fiquei muito feliz, inclusive, quando veio a lista de livrinhos desse ano da escola. E tinha muitas opções. E fiquei feliz de ver a escolha das mães também. Eu percebi que todas priorizaram contextos, né? Raciais, culturais, de deficiência, de dificuldade. Eu deixei todo mundo escolher primeiro, depois que eu fui lá para ver qual que eu ia levar, sabe? Porque cada um escolhe um. Vinha depois troca, né? Isso, porque aí cada aluno leva um e fica trocando, né? Ao longo do ano. Toda sexta-feira vem com um livrinho para casa pra gente ler e devolve na segunda, né? Então, eu fiquei bastante feliz. E isso é uma coisa que a escola pode fazer mesmo. Trazer esses livros de inclusão. Tem tantos. Então, se você já tem um aluno ali, faz uma seleção bacana de livrinho para sala de aula. Porque você trabalha o conceito com todo mundo ali. E eu sempre fiz essa relação. Eu tive um em sala de aula que ele tinha medo de barulho, mas qualquer barulho. Mesmo com fone, era desesperador, assim, barulho de porta batendo, chuva, tudo. Aí eu até gravei no canal essa historinha e eu fui trabalhando com ele. Ele lia essa história todos os dias, que é o Ursinho Apavorado, né? Aí é uma história de um ursinho que acorda com um barulho muito alto, né? No meio da noite, ele fica com muito medo. Aí ele vai imaginando, será que era o leão, né? Será que era o gorila? Será que era o elefante, tal? E desesperado, o ursinho desesperado, o rinoceronte. Aí ele teve coragem, criou coragem, levantou da cama e foi no quarto dos pais. Cadê? Aqui. Aí não era monstro, era o papai roncando. Que gracinha. Então, aí eu li essa história com essa criança muitas vezes. Aí todo barulho que tinha em sala de aula, ele falava assim, não é monstro, é o papai roncando. Aí eu, isso mesmo, é só a chuva.
não é monstro, é uma porta batendo. Eu falava para ele, sabe? Então, ele foi usando isso, acabou, né? Foi melhorando e tal. Gente, olha a potência que é, né? Um livro desse. Porque se eu falasse para ele, não, é só uma porta... Mas e o medo? E a fantasia? E o sentimento, ele existe. Não tem como a gente evitar E isso. tudo bem, porque faz parte. Vamos aceitar Vamos que ele tem esse medo. o medo, né? E ensinar como lidar com ele. Isso, né? exato. É que o uso da leitura, muitas vezes, é difícil para as famílias de autistas pelo desinteresse. Sim. Né? Então, eu passei por essa etapa com o Arthur, que eu não conseguia... Não tem paciência de esperar, né? Não, e mesmo eu contando de forma muito lúdica, foi toda uma construção, porque eu queria muito... E é um hábito, né? É um hábito. E, na verdade, assim, estava na minha planilhinha de intervenção com ele em casa. Eu tinha minhas metas ali, todo dia um pouquinho de formas diferentes, né? E porque eu queria muito conseguir usar esse recurso. Porque eu sabia o tanto que ia ampliar. E, de fato, a hora que eu consegui inserir isso, a leitura diária em casa, nossa, foi transformador. Primeiro, quantidade de vocábulos, né? A riqueza. O repertório de linguagem. Segundo, ajudou muito na construção do imaginário. Né? Porque eles são muito literais. Isso, então o brincar simbólico, ele foi sendo fomentado pela leitura, por historinhas, por livrinhos, né? Me ajudava muito com a questão do hiperfoco. Então, o Arthur, se eu deixasse, só queria dinossauro. Então, ele podia escolher um livro e eu tinha a minha escolha. Então, a gente lia 2 livros. Ótimo. Se a gente fosse deitar mais cedo, podia ler até mais, né? E aí, então... Ele ficava sempre naquele mesmo, mas eu tinha a minha vez. Então, na minha vez, eu rodiziava os assuntos. Né? E você oferecia outras ideias também, não só dinossauro. Isso, né? Então... E ele aprendeu a apreciar. Exato, né? Porque ele foi ouvindo umas histórias, tipo, muito legais, umas coisas que foram interessantes. E não tinha dinossauro, né? Tipo, nossa, olha... Então, pode ser legal sem dinossauro, né? Olha, que legal isso. E não foi uma vez só. Isso aí é a constância, uma construção, né? Então, eu em casa, até para conseguir usar a leitura, que eu fiz na época? A leitura com lanterna no escuro. Ah, eles adoram. Então, cabaninha, né? Isso. Então, eu comecei a trabalhar muito com lanterna. E o Arthur não queria ler de nenhum para dormir, só que ele também não queria dormir. Então, ler para dormir parecia um pouco melhor do que dormir direto. Do que já chegar a apagar a luz. É aquele que eu falo, é um ritual. Isso. Né? Eu sempre fiz rituais, Isso. assim. Né? Então, ele topava por causa disso. E o apagar a luz... Quando eu direcionava com a lanterna, eu conseguia melhorar o foco dele no que eu queria que ele olhasse. Perfeito. Porque, de fato, o rastreio visual dele ainda é ruim. Porque é uma poluição visual. Muitas histórias, é muita coisa. Fala, ela vai ler tudo isso, né? Já desanimava. Então, livros mais simples, com menos desenhos. Uma frase por página. Isso. E aí, eu... usava muita onomatopeia, né? Muito barulho para chamar a atenção dele, porque às vezes começava já devagar. Então... Daí eu ia respeitando o ritmo dele, mas aumentando cada vez mais a tolerância, né? Do esperar, os detalhes. Mas me ajudava no foco do que eu queria que ele olhasse. Porque, até mesmo assim, hoje, por exemplo, eu leio muito gibi com o Arthur. Ele olha e não vê nada. Eu preciso direcionar para ele. Porque o gibi tem muita coisa. Muita informação. Muita informação. E ele não faz essa lateralização, assim. Mas ele já lê? Não. Ele lê algumas palavras, assim, que ele escreve, já simples, né? Isso, Mas eu digo até mesmo na sequência de desenhos da história que eu tô lendo, do que tá acontecendo. Então, ele se perde. Porque se você só fala, principalmente história em quadrinho, ele não sabe que cena que é que você tá falando, né? Não sabe. Aí então, ele fica procurando, aí desanima. Eu ajudo ele com o dedinho aqui, assim, aqui. Aí, nossa, olha só o que aconteceu. Olha aqui, olha o Cebolinha aqui com a Mônica. E aí que não sei o que lá. Tipo, então eu vou ajudando ele. Eu trabalho muito com gibi. E ele gosta? Ele ama, assim, historinha. Bom, porque gibi é tão bom para alfabetizar. Então, ele gosta bastante. Hoje a leitura, pra gente, é uma bênção, assim. Porque ele gosta muito de ler livros. E eu invisto muito justamente para trabalhar esses conceitos. Então, essa literalidade que o Arthur tem, né?
E para explicar isso, medo, insegurança, a dificuldade. Ai, minha mãe vai trabalhar, não vai ficar Separação, comigo, eu vou ficar na casa da avó. Aí isso de diferenças, né? Então, E como também, como ele identifica essa dificuldade dele em relação aos outros, isso, né? Exato. Então, nossa, eu tenho muitos livros. Esses dias atrás até... E toda vez quando eu dou dica de livro no Insta ali, muita gente vem perguntar, mas eu tenho um acervo muito bacana mesmo. Biblioteca, eu também. Eu sou, assim, Eu apaixonada. sou também. Mas eu precisei investir bastante tempo para desenvolver esse interesse do Arthur. Eu falo que qual que era o seu objetivo, né? Você tem que ir em busca. Isso. Não adianta falar, tá vendo? Ele não gosta. Isso. Então, tem muitas mães que chegam para mim e falam assim, Danilo, meu filho não gosta de ler. Aí eu falo, o que você lê? Eu não leio nada, eu não leio. Falei, então, como que ele vai ler se você não lê? Você tem que ler para ele, né? Igual, por exemplo, a criança está no 1º ano, aí ela pega o livro da biblioteca. Um livro mais ou menos, assim, né? Que não é livro para criança de 1º ano. Mas a história é muito interessante. Ela quer ouvir a voz da mãe ler. E a mãe fala, aí a gente fica naquela luta, eu tentando fazer ela ler. Eu falei, não, mas esses livros é para despertar o interesse, a vontade de ler, né? Então, só dela ouvir a sua voz lendo para ela já vai ficar confortável naquilo, o vínculo melhora, né? Aquele aconchego e tal. E também ela vai falar, nossa, então eu também quero isso, eu também quero um dia ler. Eu lembro minha filha, ela leu muito cedo. E ela falava assim, eu não aguento mais ver essas letras e não saber o que está escrito. Ela né? E ela leu com 4 anos e meio. Então, assim, mas porque era ela, Sim. né? Mas eu falo, a criança começa a ter esse interesse porque você mostra interesse. Quando eu estava em sala de aula, eu ia na biblioteca com as crianças e a gente tinha um tempinho lá para ficar lendo. E eu pegava... E aí as crianças faziam fila para assinar uma fichinha, né? Ele vai passar por isso. Assina uma fichinha para levar o livro da biblioteca para casa. E eu ficava na fila também e pegava o meu livro. Aí as crianças olhavam e falavam, tia, por que você está na fila? Eu falei, porque eu também tenho minha fichinha. Eu vou pegar o livro. Você vai pegar livro? Sabe assim? Então, eles acham... Não é só criança, então, que faz isso, né? Não, eu levava um livro por semana. Não é porque eu sou obrigado só? Quem não é obrigado precisa pegar também? Não é porque você está mandando. E muitas vezes eu lendo, então eu abria assim, né? Lá mesmo na biblioteca, eles estavam cada um com o seu livrinho. Aí eu abria e começava a ler, aí ia chegando um, chegava assim. outro, ficava... A hora que você via, conta pra gente. Aí eu tinha que ler tudo pra eles. Porque eles começam a observar como você lidar com a leitura, né? Nossa, ela gosta muito, então deve ser muito legal se ela gosta, né? Agora, se é uma pessoa que não lê nunca, ou quando vai ler com o filho não tem paciência, né? Já resume a história... Ele vai perceber que não é tão importante assim, né? Tem que ser construído mesmo. Eu lembro que, no começo, que o Arthur não brincava, né? Funcional. E ele não tinha mesmo interesse nas coisas. Ele só empilhava bloco. Então, foi difícil para eu conseguir esse interesse dele, né? De o que é aquilo ali que eu estava vendo. Demorou bastante. Aí você tinha que brincar sozinha para ele ver, né? Ficava fazendo mímicas, coisas sozona lá para ele... O que ele tá fazendo, né? Tipo assim, para ele ter um pouquinho de interesse. De interesse, né? E de vários livrinhos, assim... aí teve a fase que ele via Galinha Pintadinha também. Imprimia alguns, fiz folha de sulfite dobrada ali, punha só os desenhos principais, inventava qualquer coisinha. E aquilo também era livrinho. Teve uma fase dele de Hot Wheels, que eu também pegava uns desenhos de Hot Wheels e fazia livrinho. Historinha. Isso. Colocava ali, brincava depois da gente incrementar o cenário. Do que será que pode estar acontecendo aqui? Nossa, se a gente colocar, não sei, uma árvorezinha aqui para aquele carro desviar. Ou fazer uma pista, não sei o quê, né? Isso. Então, ia fazendo muito isso, assim. Principalmente porque... essa dificuldade dele de fantasiar. Então, eu precisei sair do concreto. Sim. E aos poucos ir criando mais o abstrato. Mas isso no começo tem que ser concreto. Por exemplo, para ensinar uma situação problema.
Então, uma vez eu fui ensinar para um aluno meu. Então, José tinha um sítio e estava com 5 vaquinhas. Mas você conhece esse José? Ele falava para mim. Não conheço. José, né? O José era um problema. Ele tinha um sítio. Mas por que ele só tinha 5 vaquinhas? Então, ele queria saber da história desse José. Como assim faz de conta que tem um José, né? Uhum. Aí eu peguei um bonequinho. Olha, esse é o José. Essas são as vaquinhas do José, né? 2 fugiram. E aí, ficaram com... Aí, pronto. Aí, ele conseguiu. Aí, eu fui fazendo isso várias vezes para mostrar, né? Que ele poderia imaginar. Que não precisa ser uma realidade. E aí, ele conseguiu. Depois, sem os objetos, né? Para trabalhar isso. Então, até na produção de texto, por exemplo, a professora fala... Olha, vocês vão ler o começo da história e vão mudar o final. Então, por exemplo, Cigarra e a Formiga, vamos trabalhar fábula. Você vai inventar um final para a história. Tem criança que é autista, né? Que não inventa, ele faz exatamente o final da história. Por quê? Porque o final é assim. Tá, mas você tem que imaginar outro final para a história, né? E se a cigarra acontecesse... Não, tinha que ser aquele final. Então, assim, tem que ir trabalhando isso, né? Com figuras. Então, mostra a figura. O que está acontecendo aqui? O que você está vendo? Aí ele vê a imagem, aí ele escreve. Então, está saindo dele aquilo. Pode ser outra coisa, mas é o que ele está vendo, né? Então, ir incentivando, assim, até ele poder fazer uma escrita, né? Da imaginação. Que é muito difícil trabalhar. Né? Mas é possível. Uhum. Principalmente essa parte de produção de texto, né? Que a professora dá uma introdução e ele tem que desenvolver sozinho. Ele pode ser ótimo de leitura escrita, mas ele não consegue colocar no papel, né? Porque tem essa dificuldade de abstração. De abstração. Então, e aí a gente recapitulando aqui, tipo, um caminho da roça. Para aquele professor que está recebendo o aluno autista. Sim. Então, a gente falou primeiro da importância desse contato com a família, de tentar entender não só sobre o autismo, mas primeiro entender daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? O que ela gosta, o que ela não gosta, o que é difícil e desafiador para ela e o que pode ser um alento, o que pode ser algo de conforto Tranquilo. E que ajude a passar por esse processo, né? Então, contato com a família. Segundo, de ter muito delimitado exatamente barreiras de aprendizagem, quais dificuldades, né? Isso. E quais os reforçadores para poder montar essas estratégias. Montar e já fazer esse plano, né? Já deixar claro, vai precisar de rotina visual? E a AT, ela está preparada também para lidar com essa criança? Então, precisa reunir com ela também. Com os profissionais. Com os profissionais e todos os professores. Porque tem professor que às vezes recebe e não sabia. Simplesmente não sabia. Né? Então, o professor às vezes chama a professora e fala, olha, está dando muito trabalho na aula. E aí a professora vai contar para ele, né? Vai falar, não, isso tem que ser falado antes. Tem que ser já programado já para esperar essa criança, né? Então, contato com a família, já prepara o ambiente para isso. A questão sensorial também, né? Uma vez a gente estava com uma criança que ele amava a T dele, amava, era uma paixão, se davam super bem. De repente, ele começou a nem querer chegar perto dela. E chorava, e não quero a fulana. E a mãe desesperada falou, mas ele amava ela há pouco tempo. Aí eu reuni com ela e falei assim, o que você mudou? Ela falou, o perfume. Falei, volta com o seu perfume, pelo amor de Deus. Era o cheiro dela que estava diferente e incomodava muito ele, né? Então, assim, eu nem passo perfume, porque eu tenho 90% dos meus pacientes são autistas. Então, eu nem passo, porque eu não sei qual que vai sentir mais ou menos, porque eles se incomodam alguns, né? É muito forte. Sim, pode ser uma questão. Então, assim, esse contato com a T também tem que estar direto. Olha, eu vi você fazendo isso, mas eu acho que aí você está reforçando errado. Vamos trocar? Vamos fazer uma maneira diferente? Então, assim, é uma parceria, assim, é grupo, né? É família, AT, escola, a professora, os amiguinhos. Então, é tudo junto, não dá para fazer isso.
Então, preparar esse ambiente também, né? Preparar os pais, né? Fazer uma reunião e já... Não uma reunião só para isso, mas na reunião de pais, já aproveitar, né? Esse momento para falar. Não tem problema. Você acha que as escolas tinham que tomar a dianteira de conversar com todos os pais e Eu falar acho. da criança? Eu acho muito importante. Nossa, eu nunca vi acontecer, você já viu? Nunca. Não, uma vez sim. Uma vez aconteceu, porque estava tendo muito problema que às vezes a criança dava alguns gritos e aí a escola, os pais começaram a reclamar muito porque a criança estava reclamando em casa. E aí eu propus uma reunião com a direção, a coordenação, para contar, para falar para esses pais. E a maioria não sabia. A maioria não sabia. Aí eles começaram a falar: o que a gente pode fazer para ajudar? Né? E aí pronto, foi resolvendo, né, essas questões, ficou mais tranquilo, porque muitas vezes a escola também não quer que essa criança prejudique as outras. Uhum, sim, o pensamento é sempre esse. Entendeu? Não quer que atrapalhe, vai prejudicar o andamento da sala. Ai, gente, eu vou excluir 20 para incluir um. Uhum. Não, você vai trabalhar junto. Sim. Você não vai excluir ninguém, Sim. né? Nenhum nem outro. Sim. Então, isso fica muito difícil. Eu sempre falo para as mães para buscarem as outras mães, sabe? Sempre de se apresentar no grupo de mães. Como uma rede de apoio mesmo. Isso. Né? Então, também fiz isso. Só que a gente tem depoimentos legais e a gente nem sempre tem depoimentos legais, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte e do outro a gente não tem o controle mesmo. O máximo que você pode fazer é, de fato, se abrir e pedir ajuda. Se te negarem, fazer o quê, né? Mas, pelo assim, menos você está disposta. Isso, então, né? eu sempre falei isso para as mães. Se apresente no grupo de mães. Pergunta se já tem algum grupo de WhatsApp que você possa fazer parte. Na época, quando o Arthur entrou na escola, eu criei o grupo, pedi para as mães e falei. Mandei um áudio lá no grupo. Ele tinha quantos anos? 1 ano e 10 meses. Quando ele entrou na escola, a gente teve diagnóstico com 2 aninhos. Então, no comecinho mesmo, aí eu já falei para as mães que a gente tinha tido o diagnóstico do Arthur, estava sendo muito difícil, que eu não sabia como que ia ser. Você ainda estava naquela fase de luto, né? Digerindo, né? Mas que eu ia contar muito com a ajuda delas, que elas me ajudassem na questão da socialização, que elas estivessem dispostas, né? A me ajudar a criar essa conexão do Arthur com as outras crianças, né? Fui super bem acolhida. Nossa, as mães ali da sala são maravilhosas. E é sempre a mesma turma que acompanha? Ainda é. Assim, foi aumentando, né? Foram aumentando alunos, né? Foram crescendo e tal. Mas o grupinho inicial tá ali ainda, né? E sempre foi minha base ali, as meninas. Eu lembro quando as crianças todas já falavam, o Arthur tinha atraso de fala, não falava absolutamente nada. E aí, a gente começou a fazer treino de nomes, né? E aí, eu à tarde, assim, mandei um recado que as meninas do ABA tinham pedido fotinho das crianças, fotinho da professora, da assistente de sala e tal. Ia montar um quadrinho e ir trabalhando aqueles nomes, né? E aí, eu fui pedir para as mães. Falei, gente, vocês se importariam de me passar uma foto do filho de vocês? A gente vai usar num quadrinho pro Arthur ir treinando e tal. Dani, tipo assim, as meninas tinham até me falado assim, ó, pede pra gente montar pra daqui, sei lá, uns 10 dias, a gente organiza pra introduzir essa atividade. Porque demora, né? Isso. Não, deu assim... Já foram mandando. Não deu 2 horas, as meninas já tinham me mandado tudo. Mi, o que você precisar. Aí, eu lembro que eu falei pra elas, assim, de quando as crianças chegassem também para falar o nome delas para eles, se apresentar, né? E falar, oi, Arthur, né? Tipo, insistir mais, né? E era isso até que elas falavam, porque o Arthur, ele tem dificuldade de olhar um pouco nos olhos, mas ele gosta, ele vê que você fala oi, ou que você passa o reto, então chama ele, né? Então, foi meio que assim, então tudo que eu pedia para as mães, na hora, assim, claro que você precisar. Aí eu falei, meninas, olha, eu vou precisar que a terapeuta vá na sala para ficar observando. Eu queria que vocês soubessem, né, que vai ter gente lá. E, claro, e tal. Não é nem questão de poder ou não poder, mas assim, é uma parceria. Os filhos delas estão ali também. Você fica tranquila, né? Isso, então elas vão lá hoje para ficar observando como que tá o Arthur com a interação com as outras crianças. Não, claro e tal. Então, e essas mães,
todos os dias reforçava a questão do cumprimentar o Arthur, né? Então vinham, aí começaram a se abaixar para vir falar com ele. Eu lembro quando você falou do tio da... o tio Odair, da portaria, maravilhoso, E isso é outra coisa também, é a escola inteira todo tem mundo que tem saber. que estar, né? Integrado, exato. Então, todo mundo foi de encontro. E aí, nossa, foi incrível o resultado que eu tive. Tanto que eu lembro de ter levado o Arthur numa festinha de aniversário. E era sempre muito difícil, foi muito difícil por muito tempo. Porque ele não ficava. Não ficava, só ficava no colo, chorava, direção para a saída, né? Tipo assim, muitas questões. E a gente chegou na festinha, todos os amiguinhos, Arthur, foram lá Já abraçar recebendo ele. Óbvio que não é porque ele era o legalzão, né, Dani? Legalzão ele não era. Ele não olhava pra ninguém, ele não brincava com ninguém. Mas o que eram? Aquelas famílias já estavam reforçando em casa. O Arthur tem dificuldade, então chame ele. Vá lá falar oi pro seu amiguinho Arthur. Então, eles foram criando esse valor nas crianças. Esse ganho para as crianças é imenso. Então, assim, não foi a legalzice do meu filho. Mas aquelas famílias atuaram junto comigo. Me surpreendi demais, assim, porque Você ele ficou chegou... até admirada de ver. Todas as crianças foram abraçar ele. Ele parecia um robozinho, né? Só que olha que importante, eu agradeci tanto, assim, as meninas, os pais, assim, eles sempre foram, nossa. Mas então, você vê como a gente tem que ser no coletivo. Tem que ser, não dá. Precisa ser no coletivo. Então é muito importante fazer isso com as crianças, a professora com as crianças e os pais também. Isso. Para já ir, né? A gente, enquanto pais, a gente não pode ficar numa postura passiva. Né? A gente precisa ir de encontro. Ele dá isso como um segredo. A gente tem que ir de encontro. Não pode falar que ele tem síndrome de Down, não pode falar, mas ele, né? Mas ele tem. Isso, exato. E qual a dificuldade dele? Qual é a sua? E a sua? Isso. Né? E o que ele gosta de fazer? E ele é muito bom em tal coisa. Então eu trabalhava muito isso na roda. Muito. Sabe aquelas cartinhas de perguntinha? Do que você gosta, do que você não gosta, né? Eu fazia até com criança não verbal. Então, por exemplo, se tivesse que perguntar qual é a sua fruta preferida, aí eu mostrava todas as frutas e ele apontava, né? Então, assim, eu fazia a roda da conversa mesmo não conversando. Sim. E as crianças adoravam, batia palma, sabe? Então, assim, tem que fazer com que essa criança seja do grupo. Do grupo, exato. Isso é muito difícil. Do grupo. Né? Então, assim, o que eu também sempre me comprometi? E falo para as mães também fazerem isso. Como o Arthur tem dificuldade, não tem mais, tinha dificuldade de socialização, não ia adiantar, Dani, eu, sei lá, fazer ele encontrar um ou outro amiguinho uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Levar na tua casa, Isso precisava ser sempre. Sempre. Então, todo final de semana, tipo, eu ficava mandando... Como se fosse uma lição de casa. Mandando no grupo. Alguém topa ir no parque ecológico? Alguém topa ir na cidade das crianças? Alguém topa levar no shopping? Alguém quer trazer as crianças aqui em casa? Vamos fazer um café da tarde aqui em casa? Vocês vêm com as crianças aqui? Porque eu preciso criar essas oportunidades, que meu filho precisa de mais repetição e de mais constância. Isso. Não adianta eu fazer uma vez na vida, outra na... Entendeu? Então, mas ele pode aprender. Então, eu fui fazendo isso muito. Assim, todo final de semana. Eu ainda faço isso. Todas as semanas. Tem que fazer. Todas as semanas a gente faz alguma coisa. Isso faz bem para as mães também, né? E de vários grupos, tá? Então, porque hoje... Aí ele tem não o judô. Não só da escola. Isso, aí ele tem o Kung Fu. Aí ele tem na robótica. E eu sempre fico falando, e ele aprendeu a socializar. Isso. Foi uma aprendizagem. Uma aprendizagem. Porque se você ele não veio com essa habilidade. Se você não oferece, ele fica na dele, que é mais confortável para ele. Tanto que no começo, eu tentava fazer mais assim, brincadeiras, coisas fora da escola, de 1 para 1. Então, chamava uma mãe com aquele amiguinho. Eu ia fazendo programas assim, porque aí... E nem sempre dá certo, nem né? sempre dá, né? E aí, de 1 para 1, eu tinha mais facilidade de fazer a ponte do Arthur tipo, com a outra vez, criança. Sua vez, né? Depois, quando ficou legal, aí eu aumentei mais 1. Aí era dificílimo de passar porque ficavam 2 e ele sozinho. Isso, tipo... E de fazer com que ele acompanhasse aquela dinâmica da brincadeira. Porque é dinâmico. Então, até essa... E as crianças também têm que aprender a incluir nas brincadeiras. Exato. Por exemplo, eu tenho uma que ela ama correr.
Tá, só que ela não sabe brincar de pega-pega. Sim. Né? Ela só corre, né? Então, vamos ensinar ela a brincar de pega-pega? Então, vai junto. Vamos correr junto com ela. Tá? Nossa, pegou a gente, vamos atrás dele agora. Aí, corre junto, pega. Aí, Isso. agora ela já aprendeu a brincar de pega-pega. Sim. Então, no recreio, é pega-pega. E todos da sala brincam. E aí, de novo, você tem que ensinar. Você tem que pensar em estratégias para ensinar. Então, eu fui fazendo muito isso. De criar oportunidades. Eu sou a tiazona da recreação. Tipo assim... A tia Mi É que eu amo isso mesmo. Assim, você gosta, né? Eu De gosto. reunir É uma criança. facilidade minha, assim. Eu tipo, também né? sinto muita falta do coletivo. É uma facilidade que eu tenho, assim, para isso. Só que eu entendia a importância que eu tinha que criar oportunidade. Porque senão eu ia ficar só na escola e eu não ia conseguir fazer essa ponte. Generalizar. Exato. Para fora também. Mas agora Outros você já contextos. consegue sair de cena e deixar? Ah, sim, total. Total. Olha que maravilha. Totalmente. Só que agora assim... você confia em deixar. Isso. Ele tem... Quando são grupos novos, vamos supor... Ainda tem um conflito. Ainda eu preciso ajudar um pouquinho. Mas é um suporte muito inicial, tá? Então, assim... Só para dar uma... Isso. Então, vou falar... Ó, julho, agora eu vou para Londrina. Faz tempo que a gente não vê os amiguinhos de lá. Então, não são amiguinhos que ele convive. Então, quando a gente vai chegar lá... Mas ele conhece. Conhece desde sempre. A gente faz questão de estar junto, mas ele não convive. Então, a gente vai chegar lá, o grupinho ali já está entrosado. Ele que não é de Londrina. Ele que tá de fora, Isso. Então, eu sei que o dia que a gente for fazer um churrasquinho que vai estar a galera... que eu já me antecipo? Eu já levo algumas brincadeiras mais estruturadas para já propor vamos ali. Brincar disso. Isso, vamos brincar de massinha. E brinca junto. Trouxe isso aqui de pintar. Eu trouxe isso aqui, sei lá, um joguinho. E coisa do interesse dele também, né? Isso. Que aí eu consigo ir criando, porque ele tem vergonha a hora que ele chega. Então, ele fica mais tímido. Eles ficam, né? Isso. Agarrado na mãe. Isso. Mas aí é aquele início. E aí... Aí você depois está encorajando, Isso. vai porque que vai aqui dos grupos dele, todos. Aí ele se vira por conta do convívio. Mas então, a gente tem que ir dando essa ponte e depois ir fazendo a retirada e desse, em sala de aula é a desse mesma suporte, coisa, né? Tem que mostrar o tempo todo, olha... Pode falar com ela que ela entende. Pode falar isso. Aí, então, eles começam a acolher de uma maneira que cada vez que você vê uma coisa, você fala, preciso segurar o choro, senão eu vou ficar só chorando. Porque começa a ser uma coisa tão natural. Sim. Né? Eu tinha dificuldade de uma criança minha também, não verbal lá, da clínica, entrar na escola. Então, tinha que entrar com a mãe e tal. Hoje, ela dá a mão para uma amiguinha. Qualquer amiguinho que chega na escola... Vamos entrar? Tá na hora de entrar. A criança já fala de uma maneira. Falo, gente, ela já pega na mão e vai. Né? Então, assim, isso para a mãe dá um conforto. Né? Que a escola ofereceu isso, que os professores estão engajados. Né? Eu acho que... assim, o seu aluno, naquele momento, é seu. É sua responsabilidade. E você vai deixar marca pro resto da vida. Sim. Né? Então, assim, estuda, vai lá, chama esses profissionais, pede socorro. Olha, não sei mais o que fazer, eu não estou dormindo, eu fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, não deu certo. Não, vamos lá Pede ver. ajuda, vamos pensar numa porque estratégia. Ninguém vai conseguir assim de primeira. E a gente, enquanto pais, estar inteirado nisso para conseguir fazer essa ponte, porque a mãe vai ser a ponte entre todos os profissionais. Nossa, a mãe tinha que estar direto ligada à professora, direto. Então, assim, aí até um exemplo desse ano mesmo. Antes de começar as aulas esse ano, eu também já fui propondo encontros da turminha antes de começar as aulas. Para eles se verem de novo. O Arthur estava inseguro, ia mudar a professora, mudar a sala de aula, né? Aquela coisa toda. Então, aí a gente foi reunindo. Uma semana antes, a gente encontrou algumas crianças no shopping. Outro dia, a gente foi no quintal food park. Aí foi preparando a turma. Isso, a turma de se reencontrar e já chegar mais seguro lá. Porque não tô chegando sozinho, né? Então, eu sempre marcava com uma ou outra mãe na entrada. Para eles depois entrarem juntos pra sala, né? Porque já dá mais aquela segurança e tal. Enfim, aí naquela semana antes das aulas começarem... eu observei a dinâmica de brincadeira do Arthur com o grupo, né? E aí os moleques, as brincadeiras... Moleque. De luta, de lutinha. Luta, disputa e não sei o quê. E todos, tem muitos ali que tem o perfil de líder, né? E aquele embate, o jeito que eu quero e tal. O Arthur é um deles.
E aí, eu vi da dinâmica deles mesmo, enquanto eles brincavam sozinhos no parque. Cada hora era um que tava meio emburrado ali, porque, tipo, a brincadeira dele não tinha sido aceita, ou do jeito que ele queria. Os outros, não, a gente não quer Então, desse não quero jeito. mais brincar. Então, não quer nada. Tá, então eu vi. Lá nos dias, eu vi cada hora era um. E tudo bem, porque era da dinâmica deles mesmo, Tá, né? eles Você se quer só do entendem. teu jeito. É. Então, se você não abrir mão, você vai ficar de fora. Isso serviu para todos. Aí, tudo bem. Aí, foi a primeira semana de aula. E no primeiro dia de parque, o Arthur se isolou das crianças, assim. Eles estavam brincando ali. E aí, o Arthur ficou quieto num canto. E aí, a professora foi lá. Ai, Arthur, você não vai brincar com os amigos e tal? Não, eu vou ficar aqui sozinho. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Ele não dedura os amigos dele. Não, não aconteceu nada. Então, tá bom. Aí, terminou a hora que eu fui buscar. A hora que eu fui buscar, a professora falou, vem, eu queria falar com você. Eu percebi que o Arthur, na hora que foi o brincar livre, ele ficou isolado. Os amiguinhos deixaram ele isolado. Você percebe se isso tem acontecido? Eu falei, mas como que foi isso? Ela, porque eles estavam brincando. Eu falei assim pra ela, tia Paty, eu acho... Provavelmente o Arthur queria entubar alguma brincadeira dele e os moleques não estavam afim. E aí, a vida é assim. Mas eu falei, obrigado por me falar, eu vou assuntar isso com ele. Então tá. E aí, mas assim, pra mim, como eu já tinha visto isso na outra semana... Senão você ia falar, nossa, estão excluindo meu filho. Aí eu fui falar com ele, filho, o que aconteceu hoje lá no parque? Ninguém quer brincar comigo, eles falam assim. Aí ele assim, eu fiquei sozinho lá uma hora, porque eles não queriam brincar da minha brincadeira. Eu falei, mas o que você queria brincar? Ele, de bebê Godzilla. Eu falei, e eles estavam fazendo o quê? Eles não queriam ser o bebê Godzilla, queria ser, sei lá, alguma outra coisa. A maioria não queria. A maioria não queria. Aí eu falei assim, então, de duas umas, realmente. Se a maioria quer alguma coisa, ou você abre mão e brinca junto, ou você fica sozinho. Aí eu fiquei sozinho, porque eu não queria. Tudo bem, é uma escolha sua também. Você não quis, né? Aí, da próxima, você escolhe de novo. Você pode escolher igual, ou você pode escolher diferente. Ou você sugere outra vez. Isso, vamos brincar disso depois daquilo. Aí eu falei pra ela, eu mandei mensagem pra ela, falando, tá tudo certo. O que aconteceu foi porque ele queria tal brincadeira. Os moleques não quiseram, e tudo bem. Ela, não, então tá. Mas olha como é importante ela te contar. Isso, ela me falou. E que importante Se eu você também estar por dentro. Tá porque tudo se bem. pegar só aquele recorte, eu poderia achar que meu filho tá sendo isolado. Os amiguinhos e não, nada a ver. Ele tá interagindo. Ele foi turrão, queria do jeito dele, ficou sozinho. Ponto. Sim, e isso normal não é porque o Arthur. É porque qualquer criança que fizer isso vai ficar sozinha. Exato, mas o que eu tô dizendo, assim, por isso que eu falo para as mães que a gente precisa se envolver. Precisa. Porque senão, como é que a gente precisa ver, eu preciso ver. Então, eu crio oportunidades para pôr o Arthur ali e eu observo. Eu dou a ajuda do que eu preciso e vou avaliando. Mas a gente tem que estar de frente, senão é muito fácil depois você achar que estão excluindo o seu filho. Sim. E se estiverem também, você precisa tentar entender o porquê. Por quê? O que ele está fazendo que os outros não estão querendo ficar com ele? O que está sendo chato que a gente tem que dar uma ajeitada nisso aí. Porque viver em coletivo é isso. Sim, né? E isso é tão importante porque... Por exemplo, eu tenho uma menina, aquela que eu falei que é não verbal, ela começou a fazer xixi na calça e para ir no banheiro. E aí a mãe perguntou, aí a professora falou com a mãe. Falou, olha, do nada ela começou a fazer xixi. Aí a mãe falou assim, mas porque ela gosta de rodar coisas. Tudo que ela pega, ela quer rodar. Aí a mãe falou assim, mas como que ela volta do banheiro? Aí ela volta rodando a sacolinha. Porque a calcinha tá na sacolinha, então ela fazia xixi para ela ter alguma coisa para ela rodar. Porque não estavam dando essa oportunidade para ela rodar, né? Então fala assim, então agora ela vai no banheiro, troca ela, mas não dá a sacolinha para ela. Parou de fazer xixi. Você vê, se a mãe não avisa, não fala assim, ela é porque ela adora rodar uma sacolinha. Não dá a sacolinha na mão dela, senão ela vai querer rodar. Ela parou de fazer xixi. Então, assim, se a mãe não está em contato com a professora e a professora não pede essa ajuda, Sim. Olha, ela começou a fazer xixi do nada. Ela não fazia. Exato. Ela nunca ia saber isso,
né? Então, ia ficar assim, aí, ó, tá fazendo xixi. Aí, então, ela voltou a fazer xixi, ela tá regredindo, tá acontecendo alguma coisa em casa, que não sei o quê, né? Então, assim, uma coisa assim, simples, que você fala, não é possível. É Só possível. que tem que ter a comunicação. Tem que ter. Porque senão, né, assim... E a gente tá sempre muito disposto. Eu não quero que ninguém alivie nada pro meu filho. Sim, Eu quero... regra é regra. Regra é regra. É. Ele não é exceção da regra. Exatamente. A questão é, eu posso ter formas distintas de ensinar aquele conceito para ele. Às vezes o aprendizado dele não vai ser no tempo do outro, na velocidade ou daquela forma. E aí eu preciso oportunizar isso para ele. Não é poupar, é oportunizar. Isso. Né? E então... E eu sou, assim, bem... Eu sempre quero estar muito envolvida e eu acho que só dá certo sendo desse jeito. É, que nem adaptação curricular, né? Para você adaptar... Então, assim, tem algumas escolas que me mandam, quando é Fundi 2, né? Que é prova, me mandam as provas e eu faço a adaptação da prova. Só que eu não estou aliviando a matéria. Ele vai estudar aquele conteúdo. Só que ele vai ver a prova de uma maneira diferente, né? Então, as perguntas são mais objetivas, diretas, né? Então, ele tem que estudar monarquia, república, tal. Eu já vou colocar uma figura, uma coisa visual, porque é assim que ele aprende, né? Vou colocar um monte de referências para ele se localizar na prova. Não vou ficar... Neste capítulo, estudamos, porque eles enchem para depois fazer uma pergunta. Não, tira tudo aquilo e faz só a pergunta. Né? Então, aí a criança pega a prova, ela já vai fazendo. Eu faço isso com um que é de matemática, ele está no 6º ano. E ele tem dificuldade de matemática. Ele já vai fazendo a prova, tira 9, 10. Né? Era para ele tirar quanto? 5? Nem isso, 1. Né? Então, assim, é uma adaptação que você faz. Como que essa criança aprende? E como que eu vou fazer com que ele evolua? O que eu vou fazer para ele evoluir? Eu não vou poupar conteúdo, porque ele vai ter que estudar igual os outros. Sim. Mas essa poluição visual, às vezes, da prova, né? Uma letra muito pequena, pouca distância entre uma frase e outra. Isso é muito poluído para a criança. Então, ela olha, ela já não consegue se localizar, né? E não consegue fazer a prova. Né? Então, ele pode até saber o conteúdo, mas ele não consegue executar. Assim, o momento da tarefa com o Arthur é sempre um perrengue. Nossa, sempre um perrengue. Porque, primeiro, a questão do e o ano foco, que vem é todo dia, né? O foco atencional dele, né? É deficitário aí. E, além disso, ele tem rigidez, né? De comportamento, a rigidez dele... E é sempre o mesmo horário. Que eu faço? Não. Tem que ter rotina também. Não é. Acaba sendo... Assim, a gente, às vezes... Não tem uma rotina de horário. Tem do local e a forma como a gente vai fazer. Só que ele... Então, sei lá... tem que desenhar um cenário lá da escola. Vou desenhar a piscina. A parte, ele tem aquela memória fotográfica do que é. E quer ser idêntico. Nossa, até o ralo ele quer colocar, tipo assim, o muro que tá com risco, o chão. A marca da piscina. E aí é óbvio, e ele não tem e essa não vai competência de desenho. Não é o arquiteto. Óbvio, para reproduzir. E isso frustra ele de tal maneira, porque ele tem aquela ideia e ele quer que seja aquela foto, né? E se exige demais, ele fica muito nervoso. Apaga 800 milhões de vezes. Perde o foco do que realmente é para ser feito. Então, assim, as nossas tarefas são uma ladainha, né? Mas, assim, o Arthur ainda não começou com medicação. Vai ser inevitável. Mas como ainda tá no Jardim 2... ainda não... Então, a gente tá... Mas, nesse momento, é bom você não ficar muito em cima dele. Porque ele vai utilizar isso também. Entendeu? É assim, isso, faz assim. Não, por que você não vira... Sabe, fica dando palpite? A mãe não aguenta, né? E quer responder por ele, quer fazer... E fica muito em cima. Então, assim, vai fazendo aí e sai. Mas não, aí ele me chama, ele começa a apagar, deixar ele risca, ele chora. Então, eu não fico dando palpite mesmo. A única coisa que eu falo assim pra ele, filho, ó, a gente precisa ter estratégia. Você tá cansado. Então, depois das 6, você esquece a tarefa. Assim, você pode tentar fazer de uma forma mais simples, porque você termina e é o que precisa.
Ou você pode querer fazer do jeito que você tem na sua cabeça, sem abrir mão, só que vai demorar mais, é mais cansativo, você E não vai se ficar irritar, igual. né? Do tipo, Ou não então, fazer. Você ele quer não fazer? não Tudo bem. aceita de jeito Eles nenhum. não aceitam. Não aceita. Não Aham. aceita, tem que terminar, tem que estar, enfim. A gente foi passear, ele queria levar as tarefas para fazer na praia, porque ele não queria voltar. E Sem não, eu não entregar. vou ter feito, eu vou ficar com as coisas atrasadas. Eu precisei falar com a professora, para a professora falar com ele, acalmar que tudo bem, que ele ia descansar, que na volta ele ia fazendo 2 por dia e E ele ia alcançaria a conseguir. turma. E aí ele perguntou, mas e o que você vai ensinar em sala de aula? Depois você vai me dar? Aí ela, vou também, Arthur, tal. Então, assim, ó, Ele não queria perder nada. não queria. E um senso de responsabilidade que é muito Isso belezinha, é muito bom, né? né? Assim, mas nem então, tanto, né? Pelo amor de Deus, né? Mas, assim, é muito desafiador essa fase escolar. Sim, Com todas... Já é para todo mundo. Para uma criança típica, já é. já é. Né? Porque... Principalmente a parte de alfabetização. Sim. Porque ele tem que aceitar o erro. É. Ele tem que aceitar o erro. Então, muitas vezes, às vezes as crianças chegam lá na clínica que eles não têm nenhuma dificuldade de aprendizagem. Só que lidar com o não saber é muito difícil. Então, a gente vai trabalhando essa parte emocional. Eu trabalho muito com a mini escolinha. Não sei se você já viu na lógica. Tem uma mini escolinha. E aí, com os bonequinhos, né? E vou trabalhando assim. Quem é você aqui na sala de aula? Quem é seu amigo? Quem é a professora? Então, lá, ele vai mostrando tudo o que ele quer falar, sem me falar nitidamente, né? E aí, vai trabalhando isso também, a questão do erro, né? Ele, tá vendo como ele chorou? Ele ficou muito triste que ele não conseguiu pintar aquilo, que ele não conseguiu fazer aquela conta. Ele tirou nota baixa. Nossa, por que será? Sabe, já vai trabalhando isso, essa parte emocional, com a parte também pedagógica, né? Para ele saber lidar com essas frustrações. Frustração, é. Tem um livro muito bacana que chama O Menino que Tinha Medo de Errar. Sim. Nossa, eu leio muito pro legal, Arthur. Porque esse menino, acho que era Felipe, sei lá o nome do menino da história, que ele deixa de fazer muitas coisas, vivenciar muitas coisas pelo medo de errar. E aí ele vai deixando de aproveitar a vida com isso, né? Eu leio muito isso legal, pro Arthur. Várias vezes eu cato aquele E às livro de novo. vezes, nas etapas da alfabetização, da escrita, as etapas da escrita, para você saber se ele é pré-silábico, silábico alfabético, silábico, né? Ou alfabético, então tem várias fases. A professora tem que fazer uma sondagem sem intervenção. E às vezes ele sabe que aquilo está errado. Então ele vai escrever sapo, ele escreve o S, o P e o O. Ou ele escreve o S, o P e o O. Ou só o S e o O. Sapo, né? Mas ele sabe que sapo tem 4 letras. Então tem criança que fica muito frustrada com aquilo, porque ele quer uma resposta da professora e ela não pode dar. Porque ela tem que saber que fase que ele está para ela poder fazer intervenção, né? Então tudo isso é difícil trabalhar com eles, né? Tem criança que vai numa boa, mas tem uns que não porque é típico ou atípico, não. Já é difícil Sim, lidar. já é difícil. Né, com essa parte do erro. Então, às vezes, a tarefa com a mãe, principalmente, é mais difícil. Nossa, super. Vira o terror da tarefa. Porque, e o perigo é esse, que começa a ficar aversivo. Isso, exato. Né? Porque Exato. vira um clima tão tenso. Tipo, ai, que saco a tarefa, A mãe, né? Para a mãe é um castigo, a tarefa, né? Então, ela acaba passando... Ai, meu Deus, hoje tem tarefa, não acredito, né? Ai, paciência, paciência. Então, assim, às vezes eu já cheguei a tirar essa tarefa da mãe, tipo, falar para a mãe, contrata um profissional, contrata uma pedagoga para fazer tarefa todos os dias. Para manter, porque você é mãe, você não é professora. Então, a criança vai ficar irritada, ela não quer mostrar para você que ela não sabe, né? Então, lógico, tem mães e mães. Tem umas que têm paciência, outras falam, você é burro, né? Nossa, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que saber lidar com tudo. E a gente falando aqui de várias coisas que são legais, que são bacanas, várias preparações. E o que da tua vivência você sabe que não dá certo? Não dá certo você pensar que você dá conta de tudo. Isso não dá certo. Querer fazer sozinha, sem pedir ajuda. E achar, né? Eu acho que ele tá assim porque ele não dormiu direito. Eu acho que ele tá com sono. Eu acho que ele tá isso. Eu acho que... Então, não tente achar. O que aconteceu? Qual o antecedente? Né? O que aconteceu para ele ter esse comportamento? O que a professora fez depois?
Ou qual foi a resposta desse comportamento dele? Então, vamos estudar e vamos analisar fato a fato, assim, o que realmente aconteceu. Eu não consegui descobrir. Alguém me ajuda? Liga, WhatsApp, mãe, vem aqui amanhã, conversa comigo, né? Então, assim, já tentei ser super heroína, não consegui. Assim, só me frustrei mesmo, tipo, eu sou uma incompetente, né? Eu tô impotente, eu não consigo ajudar. Porque eu queria dar conta e ser a melhor da inclusão, né? E não dá, você tem que ter ajuda, né? E eu acho que é isso que não dá certo. O resto, se você trabalhar em conjunto, vai dar certo. Você está falando isso porque você está na clínica. Não, eu já tive muita experiência, né? Em sala de aula, eu sei que não é fácil, mas é possível. Buscar, né, ajuda, essa conversa, tanto de profissionais, quanto com a família, quanto com a escola, né? É um conjunto, não dá pra gente viver sozinha, assim, sabe? E aí a mãe vai buscar e fala assim, e aí, como é que foi hoje? Tudo bem. Tá, tudo bem. Ou se não, mandei um recadinho na agenda, olha lá. Porque às vezes não dá pra falar, sim. né? Mandei no aplicativo um recado pra você me ajudar amanhã, tal, né? Mas tem que estar registrado. Hoje, muitas vezes eu fui no intervalo para observar comportamentos das crianças, não só de criança autista, né? Para ver assim, o que está acontecendo no intervalo que toda vez ele está voltando chorando, né? E aí conversando com a mãe também, a mãe fala, ele está reclamando que o fulano está batendo, não sei o quê. Vamos lá no intervalo, vamos tomar café lá junto com eles para ver o que está acontecendo. Fica de longe, porque às vezes você aparece, só a sua presença, ele já não faz o que ele estava fazendo antes, né? Então dá para descobrir muita coisa, né? Quem é o líder, quem é mandão, quem é possessivo. A fulana não pode brincar com a outra porque a ciclana não deixa, né? Então, assim, o parque também é um laboratório de observação, Não tá certo. É muito bom. Você quer acrescentar alguma coisa que a gente deixou de falar? Não, acho que é isso, assim, falar que é possível, né? Muitas dificuldades acontecem porque realmente a pessoa não estuda ou se vai estudar, não fica só naquilo, né? Não amplia essa ajuda. Então, precisa pedir ajuda, mas também tem que ir em busca do que você realmente necessita. Então, cada vez que surge uma dificuldade em sala de aula, você tem que ir atrás, né? Não fica esperando também só a gestão te socorrer, né? Porque muitas vezes ela também não sabe como lidar, porque ela não está lá vivendo aquilo, né? Então, assim, eu acho que tem que se profissionalizar, porque essa profissão, né, o professor, é uma profissão de muita responsabilidade, né? E hoje a gente tem que ser especialista. Eu acredito que tem que ser, não tem opção. Eu fiz só a pedagogia, eu fiz uma pós e acabou. Não, você vai estudar sempre pro resto da tua vida, né? Tá certo. Danila, muito obrigada pela participação. Pessoal, fiquem no aguardo. Até o próximo capítulo, aqui o próximo episódio. Uma salva de palmas. Obrigada.